Olá, queridas, bendiciones, tudo bem por aí? Que alegria ver-te aqui, preparadas para vencer um dia mais, listas para receber uma palavra fresca de parte do Senhor. Hoje declaramos vitória sobre nossas vidas e nossa casa e echamos fora toda barreira, todo obstáculo, em nome poderoso de Jesus. Atamos agora todo espírito que queira se levantar contra nós outras, todo espírito de pleito, de contenda, espírito de confusão, dentro de nosso hogar, dentro do nosso trabalho, na calle, todo espírito de violência física, verbal, echamos fora, 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 em nome de Jesus, pelo poder de sua palavra, que se encontra em Mateus capítulo 16, no versículo 19. E a te darei las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Agora desatamos portas abertas, desatamos sanidade física e emocional. Em nome de Jesus, amém e amém. Sejam todas bem-vindas a nosso programa Café com Fé. Oi, queridas, em nosso programa quero compartilhar as seis estratégias principais que usa Satanás para alejar-nos de Deus. Como cristianos, é fundamental que sejamos conscientes da existência de um inimigo real, que busca constantemente alejar-nos do caminho da verdade e alejar-nos da vontade de Deus. Este inimigo, queridas, é conhecido como diferentes nomes, como Satanás, Lúcifer, Beelzebú e o diabo. E é descrito na Bíblia como o padre de la mentira, quem busca destruir tudo o que glorifica a Deus. Ele trabalha para isso, ele vive para isso. A lo largo deste estudo bíblico que vamos a ter agora, exploraremos as 6 estratégias principais que usa Satanás para alejar-nos de Deus e da verdade. E como podemos, queridas, proteger-nos de estes ataques? Número 1, poner dúvida. A dúvida é uma das principais estratégias de Satanás para alejar-nos da verdade e da vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, ele convenceu a Eva de questionar as instruções de Deus sobre o árbol protegido. Desde então, Satanás ha hecho que muitas pessoas dudem da inerência da Bíblia e das promessas de Deus. Quando permitimos que a dúvida tenha espaço em nossa mente, começamos a questionar nossas crenças, fazendo que nossa confiança em Deus se tambale, fazendo-nos questionar todo aquilo que alguma vez estivemos seguros, incluindo a bondade de Deus e sua fidelidade em el cumprimento de suas promessas. Por isso, queridas, é fundamental estar firmes em la palavra de Deus e la verdade que traz. Devemos estar alertas a los ataques do inimigo e não permitir que a dúvida se instale em nosso coração. Buscar a Deus em la oração e el estudo da palavra para que nossa fé e confiança se fortaleça. A palavra de Deus nos ensina que a fé é a certeza de lo que esperamos
y de lo que no vemos. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluia! Por lo tanto, queridas, devemos optar por crer em la palavra de Deus e sua fidelidade, incluso quando as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Quando mantenemos nossa fé firmes em Deus, a dúvida não tem poder sobre nós outras. Guarda isto em seu coração. A dúvida não tem poder sobre nós outras. A segunda estratégia é distorcionar a verdade de Deus. Assim como convenceu a Eva de questionar a palavra de Deus, Satanás continua distorcionando a verdade em nossos dias. Utiliza meios como a cultura popular e as falsas ensinanças para tergiversar o que Deus ha dicho e levar-nos a crer em mentiras. Às vezes, suas mentiras podem parecer bastante convincentes e atrativas, pero se não nos confrontamos com a verdade da palavra de Deus, podemos ser induzidas a crenças falsas e ações pecaminosas. Jesus advertiu a seus discípulos acerca de los falsos profetas que vendriam em seu nome dizendo: cuidado com os falsos profetas. Vêm a ti vestidos como ovelhas, pero por dentro são lobos rapazes. É importante estar alerta, queridas, e ter discernimento espiritual para reconhecer a verdade de Deus e rechazar as mentiras do inimigo. Para evitar ser enganadas por Satanás, devemos profundizar na palavra de Deus, desarrollar uma relação cercana com Jesus e buscar a guia do Espírito Santo. A verdadeira sabedoria e discernimento provém de Deus e mediante o estudo das Escrituras e da oração, podemos aprender a identificar as mentiras do diabo. Eu só poderei identificar quando eu começo a ler a sua palavra. Então, eu identifico as mentiras do meu adversário, do meu inimigo, e permaneço firme em la verdade de Deus. Terceiro, criar divisões e conflitos. Satanás é um maestro em sembrar discórdia e criar divisões entre as pessoas. Utiliza ações culturais, opiniões políticas, raça, gênero e outros fatores para criar conflito e desunião. Quando estamos divididos e lutamos uns contra outros, estamos dominados por las mentiras e os ataques do inimigo. E muitos hoje em nosso tempo não têm percebido isto. A Bíblia nos adverte sobre as consequências de la divisão e la falta de unidade. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo se arruinará, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não permanecerá em pé. Está escrito em Mateus capítulo 2 e no versículo 25. Devemos fazer todo o que esteja a nosso alcance para buscar a unidade e a paz com quem nos rodeiam. Necessitamos ser humildes, amáveis e pacientes com as diferenças de los demás e trabalhar juntas para superar as divisões. A oração é uma ferramenta poderosa para trazer sanação e unidade em relações e comunidades divididas. Em lugar de permitir que Satanás nos divide, como está fazendo em nosso tempo hoje, devemos unir-nos
em torno à verdade de Deus e esforçar-nos por amar-nos e servir-nos uns a outros. Quando estamos unidos, somos mais fortes e podemos resistir os ataques do inimigo. A quarta estratégia é debilitar o corpo de Cristo. A quarta estratégia de Satanás, queridas, é debilitar a igreja, que é o corpo de Cristo. E ele tem conseguido isto, em tentar fazê-lo, dividindo a igreja, sembrando discórdia e falta de amor entre os irmãos. Verdade? Também tenta debilitar a igreja, introduzindo falsas doutrinas de homem e heresias, que podem levar a los creyentes ao engano e lejos da verdade. Pessoas que têm pegado suas experiências e hecho uma doutrina, fazendo uma doutrina. A Bíblia nos adverte sobre isso em 1 Timoteo capítulo 4, no versículo 1. O Espírito disse claramente que em tempos postreros alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É importante, queridas, que a igreja esteja vigilante e fortaleça sua unidade em Cristo. Devemos buscar a verdade e estudar a Bíblia para reconhecer falsas doutrinas e enganos. Também devemos amar-nos uns a outros, como Cristo nos amou. E isso não está se passando no meio do povo de Deus, porque o amor genuíno é incondicional. É uma das características da verdadeira igreja. Em Efésios capítulo 4, no versículo 16, disse: a Santa Bíblia nos ensina que todo o corpo, ordenado e unido, com a ajuda de todas as conjunturas, cresce e se edifica em amor, segundo cada membro cumpre sua função. Por lo tanto, necessitamos trabalhar juntos e cumprir com nossos roles como membros do corpo de Cristo, fortalecendo assim a igreja e resistindo às estratégias de Satanás. A quinta estratégia, fazer-te sentir cômodo em tus pecados. O inimigo sabe, queridas, que quando nos sentimos cômodas com nosso pecado, somos menos tolerantes à hora de buscar a Deus e caminhar e cambiar nossas atitudes. Em câmbio, podemos quedar atrapadas em um círculo vicioso de pecado e arrependimento superficial, que é um remordimento. O diabo faz isto, fazendo-nos crer que nossos pecados não são tão malos, ou que todos os demais estão fazendo o mesmo. Pode convencer-nos de que nossos pecados são inofensivos, o que a Deus não lhe importa. E desta maneira debilita nossa consciência e nos impede sentir a presença do Espírito Santo. Sem embargo, é importante recordar que Deus não tolera o pecado. Ele nos ha chamado a viver vidas santas e justas. E o pecado é uma barreira entre nós outras e Deus. Quando nos sentimos cômodos com nosso pecado, estamos ignorando a santidade de Deus e o que Jesus fez por nós outras em la cruz. Por lo tanto, não permitas que Satanás te engane para que te sintas cômodo em tu pecado. Em lugar disto, permita que o Espírito Santo obre em sua vida para trazer confrontação e câmbio. Recorda que Deus é um Deus de amor e misericórdia e sempre está disposto a perdonar-nos
e dar-nos uma nova oportunidade. La sexta, poner desânimo. La sexta estratégia de Satanás é fazer que a gente se sente desanimada e desconectada. O desânimo pode manifestar-se de muitas maneiras, queridas, como falta de motivação, cansaço extremo, sentimentos de incapacidade, medo e ansiedade. Porque quando as pessoas se sentem desanimadas, podem perder a confiança em Deus e as promessas que ha hecho. O apóstolo Pablo insta a los cristianos a não dar-se por vencidos, incluso quando enfrentem dificuldades. Ele diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a su tempo cegaremos a cosecha, se não desmajarmos, sabendo que o desânimo é uma tática comum de Satanás. É importante que os cristianos sejam proativos para combater estes sentimentos. Isto pode implicar buscar o alento da comunidade cristã, orar por fortaleza e perseverança e recordar sempre as promessas de Deus em sua palavra. Creiam-me, queridas, o inimigo pode tentar desanimar, pero a esperança em Deus é algo que não se lhe pode quitar. Por isso, não desmayamos, pero aunque nosso homem exterior se corrompe, el interior, sem embargo, se renova de dia em dia. Oremos. Padre amado, graças por esta palavra poderosa que tu has nos entregado em esta hora. Dá-nos sabedoria e discernimento para perceber quando nosso inimigo vier com suas trampas, com seu ataque a nossas vidas, a nossos hogares, matrimônio, ministério, para que nos alejamos de sua presença, ponendo na excusa para não buscá-lo. Hoje, atamos e echamos fora de nossas vidas todas as estratégias do diabo em nossas vidas, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém e amém. Assim que, queridas amigas, quede-se atentas em esse dia a qualquer movimento e ataque do inimigo. Recorda que nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostias de la maldade, potestades, principados e governadores de las trevas. E sejam hoje um agente de los cielos. Comparta esta palavra com alguém que la necessita. Déjame tu like e comentário. Deus te bendiga. Bendiciones. Tchau, tchau.